boa tarde, amigo. Já recebemos com muito prazer um dos grandes nomes da medicina pernambucana, doutor Mauri Cortez. Ele é um mestre da mão, ele resolve todos os problemas da mão. Doutor Mauri, como é que foi essa sua paixão pela mão? João, eu conheci um médico que chamava Rômulo Fonseca, ele começou a fazer cirurgia da mão aqui e comecei a acompanhar ele no 2º ano de medicina. E desde lá do 2º ano de medicina que eu me dirigi só para a mão. Eu comecei a estudar sobre mão, ver ele operar, e aí eu não saí mais de cirurgia da mão. Me formei, você veja, do 2º ano de medicina até me formar, eu só via cirurgia da mão e depois eu continuei na cirurgia da mão. Mão dá muito problema, dá? Tem muito problema. Mão é muito complexo, porque tem muita estrutura, nervo, tendão, artérias e é muito complexo. Movimento, recuperação, fisioterapia Só mão, né? O pé também é tão complicado, o pé? É parecido o pé. E o pé, ele também tem um detalhe, né? Que ele, além de ter as estruturas parecidas com a mão, ele é onde você se apoia, você pisa, né? Então, o pé é tão complicado quanto a mão. Quais são os maiores problemas da mão? O problema mais comum que você vê em consultório é uma doença chamada síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão do nervo na mão, que dá dormência nas mãos das pessoas, principalmente mulher. 70% a 80% são mulheres. E as pacientes se queixam muito, não conseguem dormir bem, acordam à noite com as mãos dormentes, joga as mãos, e é um transtorno esse problema. É um problema fácil de resolver. Normalmente, na maior parte, precisa operar para resolver o problema, mas que cura, fica bom. Doutor Mauri, o senhor é um assíduo frequentador de congressos da especialidade, seja no Brasil, seja no exterior. Nesses congressos, têm aparecido novidades? Os congressos têm algumas novidades, mas tem muita repetição também, né? Porque a cirurgia da mão, os materiais para operar, não só cirurgia da mão, mas como ortopedia em geral, eles evoluíram muito. Então, sempre tem novidades e também esses materiais, esses ortos e próteses, eles levam tempo, né, para você ter a experiência, ver se realmente eles funcionam, se são bons, quem é melhor, quem é pior, para você poder ter uma ideia do que melhor utilizar para o paciente. As quedas causam muitos problemas nas mãos? Sim, tem muitos problemas, principalmente os pacientes que de pouco mais de idade, a partir de 50 anos, quando cai e se apoia sobre a mão, eles têm um chamado fratura do rádio distal. Como é? De quê? Fratura do rádio distal, que é uma fratura... Rádio digital, Rádio? Distal. Distal. Distal porque é nessa extremidade aqui. Então, a pessoa cai, se apoia sobre a mão e aí, como essa região é mais osteoporótica, então quebra, tem uma fratura aqui que muitas vezes você precisa operar. Pode, dependendo do tipo da fratura... Osteoporose dá na mão? Dá na mão, dá em todos os ossos do corpo, né? Mas isso é uma região que ela é mais osteoporótica e é mais sujeita a ter esses tipos de fraturas. Assim como fraturas mesmo na mão também. Traumas jogando futebol, voleibol, basquete. O goleiro sofre muito, né? O goleiro leva umas pancadas fortes. Já operou o goleiro? Goleiro, não me lembro, viu, João Alberto? Mas goleiro realmente ele tem possibilidade de ter fraturas. A mão de um praticante, por exemplo, de tênis, é importante que a mão esteja bem? Tênis é uma coisa que realmente
tem alguns problemas no tênis que eles são específicos, como, por exemplo, o chamado a epicondilite, que é uma... Você vem com cada pornografia para cima de mim, como é o nome dessa? É uma tendinite que você tem no cotovelo, que pela... Aí tem um nome chique, como é o nome dele? Tem um mais chique ainda, que é tênis elbow. Em inglês, esse é chique, tênis elbow. Então, chama epicondilite, é uma espécie de tendinite. Você tem outras tendinites na mão também, não pelo tênis, mas por doenças. O que é tendinite? Tendinite é um processo inflamatório nos tendões. Então, você tem vários tipos de tendinite. Você tem no pé, você tem no quadril, você tem no ombro. Então, na mão, como você tem muitos tendões, você também tem vários tipos de tendinites. E tem um que é muito comum, que se chama dedo engatilho. Você já está o nome mais coisa. Dedo no gatilho? Engatilho. Ah, pensei que era dedo no gatilho. É gatilho. Aquele dedo, quando a pessoa fecha a mão, ele engancha e não abre. Então, ele atrapalha muito a mão e, às vezes, você trata com fisioterapia, com anti-inflamatórios, não melhora e, muitas vezes, você tem que operar. Inclusive, falando de novas técnicas, nós inventamos uma técnica própria para isso, muito prática e rápida. Para quê? Para resolver? Para operar esse tipo de dedo engatilho. E resolve logo. Desengatilhar. Desengatilhar, né? E resolve logo. E resolve, você já sai bom da sala de cirurgia. Ô, doutor Mauri, quando a pessoa tem um AVC, né, fica com um lado paralisado. Esse lado atinge a mão também, a mão fica paralisada. Exatamente. O AVC, dependendo do grau do AVC, o paciente tem uma paralisia, né? Que pode ser só do braço, pode ser de um lado do membro superior e do membro inferior de um lado só, e pode ser mais grave também. Não normalmente, mas os AVCs que eles são mais graves, eles deixam sequelas na mão. E essas sequelas, quando passa o período de recuperação, que foi tratado pelo neurologista, fisioterapia, e tem sequela na mão, eles podem ser operados também da mão para melhorar a função. Quanto tempo demora, em média, uma cirurgia que o senhor faz? Depende, João Alberto. Por exemplo, uma cirurgia como o dedo engatilho, como o túnel do carpo, essas que são frequentes, às vezes 15 minutos. Mas tem cirurgias que você passa 5 horas, 9 horas, depende do que você vai fazer. A última cirurgia que nós fizemos lá no SOS Simão, não sei se você deve ter visto um transplante de mão que nós fizemos. Ele passou 9 horas, 10 horas na sala de cirurgia fazendo. Então, e o resultado bom? Não, o resultado inicialmente foi bom, mas o paciente ele tinha problemas de ordem geral e ele terminou perdendo a mão. Porque realmente todo implante, né, é complicado, né? Nesse caso, ele foi mais complicado porque foi uma coisa mais inédita, né? Você só tem 6 transplantes, autotransplantes se chama, né? Porque foi do próprio paciente, autotransplante de mão no mundo. Então, esse que a gente fez foi o 7º ou 6º. Autotransplante, tirou de um lado e passou para o outro, como foi? É o seguinte, o paciente, ele tinha sofrido uma amputação de um lado da mão, amputou a mão, fazia anos que tinha a mão amputada. E no outro lado, no outro membro, ele teve uma chamada lesão do plexo braquial, que arrancou os nervos a nível do pescoço. E isso paralisou o membro superior dele todo. Então, ele não tinha como operar e colocar isso de volta. Então, ele ficou com o lado que ele tinha bom, a mão que ele tinha boa, paralisou. E aí veio a ideia
minha e de Rui Ferreira, que a gente opera lá no SOS Mão, de retirar a mão que ele não usava mais, porque estava paralisada, para o lado bom, que não tinha mão. E aí foi que a gente Houve a fez. rejeição. Não é exatamente rejeição, mas é porque a gente não sabe por quê, talvez pelos problemas que o paciente tinha de ordem geral, ele obstruiu as artérias, as veias, então, várias vezes, a gente operou ele 2, 3 vezes e aconteceu Doutor isso. Mauri, como é o pré e o pós-operatório de mão? Então, o pré-operatório é simples, normalmente não tem muito para essas cirurgias rápidas, não é complexo. É um pós-operatório normal como qualquer outra cirurgia. E o pós-operatório, dependendo do tipo de cirurgia, uma coisa que precisa muito, tem muita necessidade na cirurgia da mão, é de uma fisioterapia bem feita no pós-operatório. Digamos que é 50% do resultado da cirurgia da mão. Olha, eu acho que esse problema é mais com as mulheres, mas também os homens agora querem cozinhar melhor do que as mulheres. São acidentes com faca na cozinha, na preparação dos pratos. Pode ter problema sério nesses cortes que é feito quando está fazendo comida? Muito boa essa pergunta. Tem muito não, mas tem com frequência, não só mulheres, como em homem também. Porque o homem agora quer cozinhar melhor do que a mulher. Homem, adolescentes que vão cozinhar e tem acidentes sérios. Esses acidentes com faca, João, acidente com faca e com vidro são acidentes graves. Normalmente eles cortam tendões, artérias, nervo. Então são lesões múltiplas. E o tratamento são cirurgias mais complexas e precisam de uma fisioterapia bem feita e leva bastante tempo para recuperar. Um paciente desse, para ter uma recuperação total, ele leva entre 3 e 6 meses. E a amputação do dedo? Tem casos que o dedo é amputado. No complexo todo da mão, um dedo amputado vai criar problema? Você tem 2 problemas. Um funcional, pode ser, dependendo do dedo, e o outro estético, né? Normalmente, a gente já fez muito reimplantes não só de dedo, como de mão, como dedo do pé, como braço, antebraço. E o que acontece é que mulher, ela sempre quer, mesmo que ampute um dedo, ela quer que faça o reimplante, por questão estética. E o homem, ele quer, mas ele dispensa. Ele não se incomoda muito com a parte estética. Porque quando você amputa um dedo, exceto se for o polegar, você pode conviver com isso, né? Mas quando a amputação é do polegar, é obrigatório fazer. Outra indicação que é obrigatório fazer é quando é criança. Desculpa, você não indica, é importante nessas amputações de dedos, quando é uma amputação que esmaga o dedo, que é por objeto que esmaga, normalmente é contraindicada. Quando é um objeto cortante, como faca, como lâmina, essa tem mais indicação. E dependendo do local que o dedo é amputado, você tem melhores resultados ou piores funcionalmente. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Mauri Cortez, cirurgião da mão. Dr. Mauri Cortez, agora vamos falar do SOS Mão. Qual é a história do SOS Mão? O SOS Mão foi fundado em
novembro de 1998. Nós estamos com 25 anos. Parece que foi ontem, né? Mas faz tempo, João. Eu e Rui Ferreira, nós nos juntamos e fundamos o SOS Mão. Tem uma longa história. Hoje o SOS Mão, nós temos o hospital na Ilha do Leite, nós temos uma clínica na Torre 3 do Rio Mar e temos uma outra clínica na Domingos Ferreira. Qual é o critério para o Instituto operar? Evidentemente que crianças carentes, né? Crianças carentes. E, normalmente, João, a gente opera doenças específicas. A gente faz missões, a gente chama temáticas. Opera doenças tipo deformidades congênitas da mão, que são complexas, que nem todo mundo faz, tem muita experiência com isso. Opera muito as chamadas paralisias obstétricas, que são lesões que ocorrem no parto e que paralisam o membro superior todo da criança. Então, esse tipo de cirurgias, ela não tem muitos especialistas que façam, principalmente na rede pública. Então, a rede pública ela já tem uma fila enorme de pacientes traumáticos, né, de acidente, fora as doenças outras que tem da mão e que é muita gente para fazer. Então, a gente se concentra mais em crianças e que tenham, assim, deformidades complexas, coisas complexas que eles se tornam mais difíceis ainda de ser operados na rede pública. Agora, o SOS Mão, de vez em quando, faz uns mutirões. Exatamente, são esses mutirões que a gente opera essas doenças complexas. Agora mesmo, no dia 2, 3 e 4 de novembro, nós vamos ter um mutirão para operar crianças carentes nesses 3 dias. E como é a seleção dessas pessoas? Normalmente, a gente atende durante todo o ano. A gente não só atende, como a gente opera também durante todo o ano. Mas, durante esse período, essas crianças são selecionadas pelo tempo que elas estão em época para ser operadas e elas já vão direto para a missão para selecionadas para serem operadas. E qual é a faixa de idade em que tem crianças com mais problemas? As deformidades congênitas são crianças nascidas 2 meses, 2 anos, depende. E tem crianças que elas vêm tardiamente, com 5 anos, com 7 anos, que o ideal é que elas cheguem logo após o nascimento, para você dar o diagnóstico e poder tratar o mais cedo possível, para os resultados serem melhores. Qual foi o paciente mais jovem e o mais velho que o senhor operou? Eu opero paciente mais jovem que a gente opera 4 meses de idade, 3 meses, entre 3 e 6 meses, e mais velho eu já operei paciente com 97 anos. Por exemplo, paciente às vezes que tem essa síndrome do túnel do carpo, que incomoda muito, que ele não consegue dormir, não consegue conviver com isso, tem que operar. Olha, um problema que aumenta cada dia é acidente de moto. O acidente de moto atinge com muita frequência a mão e ele está ali na frente, né? Mas o acidente de moto, eu acho que ele atinge mais o membro inferior do que superior. Atinge tudo. O acidente de moto, uma coisa que tem muito são chamadas lesões do plexo braquial. Tem muito. O motoqueiro, ele quando leva a queda, ele tende a arrancar esses nervos do pescoço e paralisa o membro superior. E é uma lesão difícil de correção. E nós fazemos isso também, mas é uma lesão de recuperação. Tem umas tão graves que
a gente não consegue recuperar. Ó, e essa doença que atinge muitos jornalistas, esforço repetitivo? Então, o esforço repetitivo, ele pode dar tendinite, as tendinites que eu falei para você. Muitas vezes o paciente, ele tem uma tendência a ter, ou ele tem alguma doença que, por exemplo, reumatismo, doença reumatoide, e ele ainda por cima, ele trabalha movimentando muito as mãos, repetidamente a mesma coisa, e aí ele tem tendência a ter a tendinite, ou às vezes até, por exemplo, ele tem um túnel do carpo que se agrava com isso. Isso é a mesma coisa, você pode não ter nada, mas se você faz um movimento muitas vezes, todo dia, por muitas horas, você pode ter essas tendinites. E qual é o conselho que o senhor dá, por exemplo, para a pessoa que trabalha com computador várias horas por dia? Qual é o conselho que o senhor dá? A pessoa que trabalha, por exemplo, um computador, ele precisa ter uma ergonometria boa, que é quando trabalhar com computador, deixar os cotovelos de fora da mesa, ter apoio na mão, no antebraço. Vai deixar o cotovelo aonde? Fora da mesa, mas você apoia na mesa, porque é o seguinte, quando você apoia na mesa, por exemplo, com o cotovelo, tem muito paciente que eles têm uma neurite, não é uma tendinite, mas uma neurite, que dá dormência também na mão, porque ele fica apoiado muito tempo na mesa de computador. Então, o apoio, ele precisa apoiar, mas deixar os cotovelos de fora, por exemplo. E digitar de uma maneira que ele fique também numa cadeira, que ele fique bem apoiado, né, bem reto. E com isso, mesmo assim, João, se a pessoa digita por um período longo e rápido, de todo jeito tem dor, tem cansaço, tem tendinite, é uma tendência. Isso é a mesma coisa se você fizer qualquer tipo de movimento que ele seja muito repetido numa região só. Mas esse esforço repetitivo causa problema sério que o cara tem que bater no SOS mão? Muitos vão lá, vão se consultar por isso, porque tem dor, porque tem cansaço nos membros. E é aconselhável fazer intervalos quando a pessoa faz qualquer trabalho desse repetitivo, não só computador, como qualquer outro. Mas um intervalo de quanto tempo? Eu não sei dizer exatamente o tempo, mas a pessoa precisa fazer um intervalo, alongar a mão, o cotovelo, entendeu? Porque se a pessoa fica nessa repetição o tempo todo e não dá intervalo, traumatiza muito. Olha, você falou aí das mulheres que cuidam do visual. Já apareceu mulher lá, se minha mão é feia, eu quero que o senhor vire cirurgião plástico para fazer minha mão bonita. Já teve, já? Aparece. Aparece, é? De vez em quando, umas querem operar a mão para ficar mais bonita. É mesmo? Engraçado, você fala a história. Há pouco tempo, eu operei uma senhora, por outro motivo, porque ela tinha um câncer de pele, e com isso, uma senhora de 80 e poucos anos. E com isso, eu tive que, nessa cirurgia, tirar bastante, porque era um câncer que ela já estava se reoperando, porque tinha tratado de outra maneira. E aí, no pós-operatório, eu disse, não dá para operar a outra mão não, porque eu fiquei com a mão bem novinha, bem sem prega. Fez ou não fez? Não, fez só a que estava doente, né? Não, normalmente você... Esse aqui não tem jeito, não, né? Mas quer dizer que não é tão raro gente que vai lá quer minha mão mais bonita. Não é que não tem jeito. Fazer, pode fazer. Não é complicado fazer isso. Mas você pode fazer e trazer outro problema para a pessoa que a pessoa não tinha, não é?
Dessas operações que o senhor já fez nesses anos todos, qual foi a que deu mais prazer pessoal ter feito? O que foi? E são tantas. Principalmente esses reimplantes. Por exemplo, o primeiro reimplante de mão que eu fiz, não sei se você lembra, mas foi um funcionário da TV Jornal, que a guilhotina do jornal amputou a mão dele. E aquele primeiro reimplante que eu fiz de mão me deu muita satisfação, como primeiro a cirurgia que eu fiz, transplante de dedo do pé para a mão. Então, são cirurgias que você tem muito trabalho, mas que lhe dá muita satisfação. Nós queremos agradecer ao doutor Mauri Cortes, realmente, já disse, ele é um mestre na cirurgia da mão e por esse trabalho filantrópico que o Instituto SOS Mão faz. E nós vamos lhe dar aqui, para adoçar a sua vida, bolacha e biscoito da Caprice e, de vez em quando, você vai operar por muitas horas, tem que levar a comida e leva nessa bolsa térmica da Master Boy, que é uma referência também aqui em Pernambuco. Forte abraço, nós queremos agradecer e dizer que realmente Dr. Mauri é uma referência de qualidade na medicina pernambucana. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.